Oi, gente, que privilégio é poder compartilhar um pouquinho, exatamente, só um pouquinho das coisas que eu aprendi na designação dessa semana. Mas eu espero que você se aprofunde, que você tenha uma experiência inesquecível no seu estudo pessoal, com a sua família, que tenha as suas experiências espirituais. Cada vez que eu estudo Vem Segue-me, eu sinto muitas vezes o Senhor falando para mim. E eu tenho uma inspiração para a minha vida pessoal. Então eu espero que esteja sendo assim com você também. E eu vou te contar. Eu vou te contar como eu aprendi nessa designação sobre a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. De como nós precisamos dela. De como às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais retorno, ou está tudo perdido. E ele vai lá e nos dá o alívio para os pesos, para as cargas que a gente carrega dia após dia. Eu vou te contar como a paciência é um atributo que nós precisamos desenvolver. A fé e a paciência. A fé e a paciência no tempo do Senhor, na cronologia dele. Não no nosso tempo, não na maneira que nós queremos. E esta designação, especialmente, ela me tocou muito. Ela fala de um convênio que nós fizemos com Deus, que é o nosso convênio batismal. Em Moisés 18, começa com Alma, aquele que era um sacerdote do rei Noé, um sacerdote iníquo que ouviu a pregação de Abinadi, o profeta, e que se converteu. Ele se arrependeu dos seus pecados, da sua iniquidade, e ele passou agora a ser um missionário, a ser aquele que vai pregar o evangelho e vai ajudar nesse processo de resgate. Ele que vai continuar a missão de Abinadi, pregando ao povo, falando de Cristo, da sua ressurreição, pregando a doutrina de Cristo. E claro, ele vai ser perseguido e ele acaba fugindo para as fronteiras da cidade, para um lugar que o rei havia chamado de Mormo, e que esse lugar era conhecido porque em determinadas estações do ano apareciam animais selvagens. E é lá que a alma se refugia. E ele sai também escondido entre o povo pregando o evangelho. E as pessoas que querem ouvi-lo vão para Mormo. E é nesse lugar, né, que tem as águas de Mormo como alma chama, em que ele vai convidar as pessoas a fazerem seu primeiro convênio com Deus, que é ser batizado. Gente, é lindo, todos nós conhecemos esse convênio, repetimos diversas vezes, e eu vou relembrar para vocês. Em Alma 18, no versículo 9. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram. Sim, e consolar os que necessitam de consolo, e ser vida e testemunhas de Deus, em todos os momentos, em todas as coisas, e em todos os lugares que vos encontreis, mesmo até a morte. Para que sejais redimidos por Deus e contado com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Essa escritura é linda e ela nos ensina tanto. Nessa escritura estabelecido o convênio que Deus faz conosco, é o Senhor que determina, vamos dizer assim, os estatutos desse convênio, as partes desse convênio, e se nós desejamos, é nesse convênio que a gente precisa entrar ao decidir fazer parte do rebanho de Deus, ao decidir ser batizados. E eu fico imaginando, porque Alma havia acabado de presenciar um profeta de Deus sendo queimado vivo até a morte, sem negar a doutrina de Cristo, sem negar o Cristo que ele estava profetizando. E Alma está convidando as pessoas e dizendo, mesmo até a morte. No manual do Instituto, achei bem interessante, porque nesse convênio nós estamos dispostos a entrar no rebanho de Deus, ser chamado seu povo, carregar o fardo um dos outros, chorar com os que choram, confortar os que necessitam de conforto, ser vida e testemunho de Deus em qualquer tempo, em todas as coisas e em qualquer lugar,
Gente, em qualquer tempo, é sempre, é 100%. Significa que em qualquer lugar eu tenho que ser uma testemunha de Deus. É no meu trabalho, é no ônibus, é no metrô, é na minha caminhada, é na faculdade, é no trânsito. Eu preciso ser essa testemunha viva de Cristo. Ser batizada em nome do Senhor como testemunho de que fizeste um convênio com Ele. E eu fico pensando, né? Será que é fácil fazer essas coisas? Eu posso dizer, não, hoje eu fui 100%. Hoje eu tratei todo mundo bem, hoje eu fui paciente, hoje eu fui 100% honesto, hoje eu fui 100% verdadeiro. Mas será que a gente consegue todos os dias da nossa vida? Esse é o convênio. O que a gente precisa entender é que esse convênio, talvez até a gente ache que é difícil demais. Mas o Senhor ama o esforço. Então a gente não pode colocar como uma desculpa, eu não posso, eu não consigo. Nós podemos com Cristo, ao nos esforçarmos, ao fazer o melhor de nós. Na hora que a gente diz, poxa, isso eu não agi tão bem, não foi como Cristo faria. Tá bom, vou me arrepender disso, na próxima vez vou tratar fulano melhor, ou não vou falar mal da vida de fulano. Então, o que acontece? A gente vai gradativamente sendo melhor. Então, nós podemos sim desenvolver esses atributos, fazer a nossa parte do convênio, à medida que a gente se esforça para viver dia após dia, um pouco a cada dia, sendo melhor ao longo da nossa vida. E aí o Senhor sabe que aquilo que nós não conseguimos sozinhos, Ele vai completar. Isso é possível com Cristo, com a ajuda dEle, pedindo a ajuda dEle. E aí Ele diz, se nos esforçarmos fielmente e vivermos esses convênios e obrigações, ou seja, se nos esforçarmos, em troca o Senhor promete, seremos redimidos por Deus, seremos contados com os da primeira ressurreição, teremos a vida eterna, teremos seu Espírito com maior abundância para nós. Olha que promessas gloriosas. Nós podemos ter a vida eterna, podemos ter o seu Espírito. Então, vale a pena se esforçar? Sim. Vale a pena fazer convênio com Deus? Sim. E vale a pena se esforçar para chorar com os que choram, para carregar os fardos uns dos outros, para aliviar. Pode ser que eu não consiga aliviar o fardo do mundo todo, mas eu consigo aliviar, de repente, o fardo daquele que eu ministro, da minha vizinha, daquele irmão da minha ala. Então, a gente pode sim ser o melhor dentro das nossas limitações, ser o melhor do nosso potencial, para cumprir esse convênio e para receber as promessas, as bênçãos desse convênio. E aí, quando a alma faz esse desafio para o povo e diz, olha, esse é o desejo, porque para você ser batizado, gente, a primeira coisa que você precisa é o desejo. Não pode ser uma imposição. Você precisa sentir, você precisa desejar, porque esse desejo que muda a vida. Observem que estava Abinadi pregando para todos os sacerdotes do rei Noé, para o rei Noé. Os demais não sentiram desejo. Quem sentiu o desejo, quem foi tocado pelo Espírito Santo, foi alma. Então foi alma que fez essa grande diferença. E agora é alma que está pregando e multiplicando. Então, o povo diz, sim, esse é o desejo do nosso coração. Para qualquer coisa na vida, a gente precisa desejar primeiro. A gente não faz o que não deseja. Eu desejo ser batizado, eu desejo ser purificado, eu desejo ser santificado. Aí nós entramos nas águas do batismo. E aí a gente vê esse momento clássico que a alma entra com elan e batiza, né? Você entrou na água e clamou, ó Senhor, derrama o teu Espírito sobre o teu servo, para que eu possa fazer esse trabalho com santidade de coração. E aí há muitas interrogações, porque as pessoas dizem assim, mas como assim? Alma era iníquo, ele possuía o sacerdócio? E aí eu gostaria de esclarecer isso para vocês. Por quê? Temos que lembrar que os sacerdotes, eles possuíam o sacerdócio. Lembra que
Zênife era um homem justo, fiel, e tinha os sacerdotes dele, todos possuíam sacerdócio. E aí nós tivemos o rei Noé, que destituiu, chamou outros sacerdotes, que possivelmente, pela tradição da época, possuíam um sacerdócio, ainda que fossem iníquos. Então, no Manual do Instituto, esclarece isso e diz ainda, na página 65 desse manual aqui, diz ainda: podemos concluir que Alma possuía o sacerdócio antes de, juntamente com os outros, desentenderem-se do rei Noé. Se assim realmente foi, diferença alguma faz, pois o livro de Mórmon afirma claramente que ele possuía autoridade. E até ele foi e passou essa autoridade para outras pessoas. E aí a gente vê Mosias 18:13, quando nesse momento Alma vai lá e batiza Elã, e como um gesto ele também submerge nas águas. E aí nós lemos essa definição que foi dada por Joseph Fielding Smith, né, que foi um profeta, que diz assim: se ele tinha autoridade para batizar, isso é uma evidência de que já havia sido batizado. Portanto, quando Alma se batizou com Elã, não foi o caso de batizar a si próprio, mas simplesmente um sinal diante do Senhor de sua humildade e de seu total arrependimento. Lembrem-se que a Alma possivelmente, ele já tinha essa autoridade antes, ele já havia sido batizado antes, mas ele era um sacerdote iníquo do rei Noé. E agora arrependido, ele teve que fazer esse caminho de volta. E ao arrepender-se, com uma demonstração de humildade, ele entrou juntamente nas águas com Elã. É como se ele dissesse assim: poxa, eu pequei tanto. Simbolicamente, Senhor, me limpa. E ele diz que, inclusive, as pessoas querem proclamá-lo como rei. E ele diz: não, um rei não é bom, porque se o rei for iníquo, ele pode levar todo o povo, toda a sua geração à condenação. E ele prefere ser esse sacerdote, esse sumo sacerdote. E ele diz, que até ele acabou sendo enganado pelo rei Noé e por suas práticas, que era um rei iníquo, e entrou nesse caminho de iniquidade, e que ele teve que se arrepender muito para poder voltar a esse caminho. Então, Alma, ele dá autoridade, inclusive, a outros homens, né? A gente diz aqui no 17, foram chamados Igreja de Deus ou Igreja de Cristo, daquele tempo em diante. Ele organizou a igreja, e todos que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. E aconteceu que Alma, tendo a autoridade de Deus, ordenou sacerdotes, sim, um sacerdote para cada 50 pessoas. Ordenou para pregar-lhes e ensinarem. E aí ele continuou ordenando, passando essa autoridade. E ele ensinou que as pessoas cumprissem os seus convênios do batismo, partilhassem dos seus bens. Gente, a gente vê que a igreja se multiplicou de Alma de 200, 450, e aí chegou o ouvido do rei, a perseguição foi grande, né? E a gente sabe que Alma acabou sendo perseguido, eles fugiram, e eles foram lá, tentaram se estabelecer, estavam construindo suas cidades, né? Mas aí o que acontece? A gente tem uma história que está acontecendo simultaneamente a isso, que é a história do rei Noé, porque enquanto Alma está fugindo com aqueles que estabeleceram a igreja de Deus, a gente tem, por outro lado, o rei Noé, que também está sendo sitiado, né? Que os lamanitas estão aí avançando, né, sobre o rei, invadem a terra, e o que acontece? A gente vê o rei Noé e a gente fica pensando, quando o rei Noé vê todos os lamanitas, né, invadindo aí a cidade e cercando tudo, o que o rei Noé diz, né? Ele foge para a torre que fica no templo. Gideão, que é um sacerdote, ele vai lá tentar o rei Noé, porque sabe que a desgraça que está acontecendo é por conta do rei Noé. Mas o rei Noé diz: não, nós precisamos livrar o povo, né? Precisamos pedir para o povo fugir, né? Me matar não vai resolver. E nessa história, mais uma vez, o rei Noé pensando nele, porque ele é extremamente egoísta,
Gideão acaba poupando a vida dele e os lamanitas caem com tudo sobre ele. Mas olha que interessante. Olha a ordem que dá o rei Noé aos seus homens. Ele ordenou a todos os homens que abandonassem suas esposas e filhos. Gente, quando a gente pensa, quem são os vulneráveis? As crianças, as mulheres, os idosos. Talvez tivesse lá um deficiente. E ele chega para os homens e diz, abandonem, porque a gente não vai vencer essa guerra. São muitos numerosos lamanitas, fujam. O rei Noé, ele é um protótipo do Satanás. Muitas vezes a gente vai ouvir a voz do rei Noé hoje em dia. Quantos casamentos não são destruídos, quantos pais de família, ou até mesmo mulheres, abandonam suas famílias em momentos de crise, em momentos que mais se precisa de ajuda. Quantas vezes o Satanás não está dizendo para os homens, é peso demais para você. Manter marido, esposa, manter filhos. Lá fora tem tanta diversão. Para que você precisa passar por isso? É melhor a vida de solteiro, você pode se divertir. Para que essa história de convênios? Quantas vezes o Satanás vai dizer para as mulheres, meu corpo, minhas regras, faça o que você quiser. Saia dessa. Ser fiel. Casamento. Não, vamos fazer casamento aberto. Vamos adulterar. Vamos não cumprir as responsabilidades do lar. Gente, a voz do rei Noé ecoa na nossa sociedade moderna, porque é a mesma voz do Satanás. E o rei Noé diz, não, vamos lá, deixa todo mundo aí, deixa os vulneráveis, deixa eles para trás. Vamos seguir adiante, vamos pensar em nós, vamos salvar a nossa vida. Lembram do conselho no céu? Lembram do Satanás dizendo, eu irei para a terra, a glória será minha, a honra será minha. Eis que o Satanás ensina a sermos egoístas, a não carregar o fardo um dos outros. Convênio batismal? O que é isso? Gente, e o que acontece? Ele diz isso, mas ainda bem, em 12, acho que nesse momento caíram a ficha. Muitos, porém, não quiseram abandoná-los, preferindo ficar e morrer com eles. E outros deixaram as esposas e filhos e fugiram. Muitos não quiseram. Teve aqueles que disseram, o quê? Eu prefiro morrer, mas eu morro com a minha família. Eu morro até o fim. Mas teve aqueles que foram lá e fugiram. Muito bem, e a gente vê aí como o rei Lime sofreu, porque ele não desejava que seu pai fosse morto. Ele sabia que seu pai era iníquo, ele amava seu pai. Não obstante, ele não ignorava as iniquidades do seu pai. E acontece, gente, que nesse momento a gente começa a ver também que os sacerdotes que vão lá e acompanham o rei Noé no deserto, tem uma hora que eles também começam a refletir, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu deixei o que é mais precioso, o que é mais sagrado. Eles se revoltam contra o rei Noé e eles vão lá e queimam o rei Noé. Ou seja, se cumpriu a profecia de Abinadi, que Noé morreria queimado, e pela mão dos seus sacerdotes. E, gente, essa história é fabulosa. A gente vê que os sacerdotes do rei Noé vão lá, e eles acabam raptando 24 filhas dos lamanitas que estavam ali dançando, e os lamanitas pensam que foi o povo do rei Lime, né, que assumiu aí o lugar do rei Noé quando ele morreu, que era o filho dele fiel, e vão lá contra o rei Lime, e o que acontece? Né? Nessa ocasião eles conseguem capturar o rei, e o rei diz, e Lime diz, mas por que é que vocês estão vindo contra nós? Nós fizemos um acordo de paz, e ele diz, não, mas vocês pegaram as nossas filhas. E o rei Lime diz, não, certamente foram sacerdotes do rei Noé. E aí, nesse momento, eles liberam o rei dos lamanitas, que apaziguam o coração dos lamanitas, e eles voltam. Mas pouco tempo depois, os lamanitas se enfureceram e eles caem matando sobre o rei Lime, né? E esse povo, eles caem matando. Gente, alguns daqueles homens que foram para o deserto desejaram depois saber como estavam suas famílias e desejaram voltar.
E eu fico imaginando como seria. Imagina você, foi abandonada pelo seu marido ou pelo seu pai. Felizmente, o rei Lime conseguiu com que essa paz aí momentânea perdurasse, que as coisas se apaziguassem. As mulheres lamanitas intercederam, as mulheres nefitas intercederam, né? E o que acontece é que eles conseguem, né, sobreviver. Mas agora estão os maridos arrependidos, estão os pais arrependidos querendo voltar para casa. Você aceitaria de volta? Só você vai poder decidir isso, mas eu gostaria de dizer para você que o nosso Salvador, ele expiou pelos pecados de todos. Ele expiou pelo pecado daquele que quer voltar. E aquele que quer voltar precisa passar por esse processo de arrependimento e aceitar as consequências do seu erro. Mas sempre há um caminho de volta. E é isso que acontece nessa história fabulosa do livro de Mórmon, porque muitos voltam. Gente, o que acontece com esse povo, né? Os lamanitas se enfurecem contra o povo do rei Lime e vão lá e impõem cargas cada vez mais pesadas. Eles encontravam um nefita, esbofeteavam na cara, eles eram humilhados de tal maneira que o povo não aguentava mais. Isso já estavam vivendo aí 24 anos, né? Nesse período aí do rei Lime, de muitas humilhações. Muitas humilhações. Chega um momento que o povo vai e pede ao rei: nós queremos guerrear contra os lamanitas. E o rei, já exausto, diz: vão lá. Mas o número de mortos nefitas é muito grande. E aí a coisa consegue ficar pior, que a gente vê no capítulo 21. Houve pranto e lamentação entre o povo de Lime, chorando a viúva por seu marido, a filha por seu pai, os irmãos por seus irmãos. Havia viúvas na terra, choravam muito, porque se havia apoderado delas um grande temor dos lamanitas. Então, olha só, agora havia muitas mulheres e muitas viúvas. A carga desse povo aumentou, porque agora eles tinham que manter as viúvas e mais o povo. E aí, incitado pelo ódio, eles disseram: vamos fazer outra guerra. E foram e perderam de novo. E vão fazer outra guerra. E perderam de novo. Olha só. E aí o rei Lime pede para aquela expedição de homens para tentar encontrar Zaraenla. E eles vão desesperados, mas eles encontram um cemitério de ossos. Encontram os registros e dizem: Zaraenla não existe. O povo morreu. E aí a gente vê em Mosias 21:5. Ora, as aflições dos nefitas eram grandes, e não havia meio de se livrarem nas mãos dos lamanitas, pois haviam cercados por eles de todos os lados. Não havia meio. Foram para a guerra uma vez, ficou horrível, muitas viúvas, órfãos. Foram para a guerra uma segunda vez, foram para a guerra uma terceira vez. E aí eles começaram a clamar ao Senhor, com toda a força do seu coração. E nesse momento, quando não havia saída, quando tudo está perdido, aquele cativeiro, e eu digo para vocês, gente, alguma vez você se sentiu num cativeiro? De repente você se viu aprisionado como não tem saída? De repente aprisionado por dívidas, aprisionado por, de repente, as escolhas de outra pessoa, aprisionados por um vício, problemas emocionais, por uma doença, e você diz: não há saída. E aí a gente tem lá o rei Mosias, inspirado por Deus, chamando Amon, chamando 15 homens para fazer uma expedição para tentar resgatar esse povo. Para dizer: olha, gente, vocês estão enganados. Há saída sim, mas há saída no meu tempo. E dessa maneira, como a gente vê que o Senhor ensina paciência nas provações, ensina fé, ensina que Ele tem um cronograma e que a gente não pode impor esse cronograma para o Senhor. Achei lindo no manual do Instituto, quando diz assim, ó: a paciência se acha estreitamente relacionada à fé em nosso Pai Celestial. Na verdade, quando somos indevidamente impacientes, estamos sugerindo que sabemos o que é melhor para nós
mais que o próprio Senhor. Ou pelo menos estamos afirmando que nosso cronograma é melhor que o dele. De uma forma ou de outra, estamos questionando a realidade da onisciência de Deus, como se, conforme alguns parecem acreditar, Deus ainda não tivesse todo o conhecimento do mundo. Lemos em Osías 23, 21. O Senhor testou simultaneamente a paciência de seu povo, ao mesmo tempo que lhe provava a fé. Precisamos suportar bem e pacientemente. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe o tempo certo das coisas acontecerem na nossa vida. E aquelas coisas que aguardamos pacientemente, se formos dignos, receberemos nessa vida ou na próxima. A gente não precisa se preocupar. Não precisa. Vamos seguir o cronograma de Deus. Vamos ser obedientes, ser fiéis. O Senhor vai mandar o escape, Ele vai mandar o livramento, quando Ele achar conveniente. Foi o Senhor que livrou. E aí a gente vê como aparece Gideão e tem toda uma estratégia de dar um vinho de cortesia nas fronteiras, né, onde guardavam os lamanitas aí as suas muralhas, as fortificações, e eles adoram os presentes, eles se embriagam, e de como eles fogem, eles chegam em Zaraíla. E de como é grande a festa do rei Mosias. Eu fico imaginando esse profeta de Deus, esse vidente, com esses anais, quando ele recebeu desse povo. E quando ele viu o resgate que foi feito. Há sempre volta, é sempre possível, mesmo quando a gente acha que não há saída. A gente só precisa entrar nos trilhos e no caminho de volta. E Cristo é a saída. Gente, precisamos ouvir os profetas. Precisamos ouvir os profetas vivos de Deus. Por outro lado, a gente vê aí o povo clamando e o povo chegando em Zaraíla. E aí a gente volta para a Alma, a gente vê a Alma fazendo o registro do povo, a gente vê a Alma fazendo convênio, a gente vê a Alma que se vê cercado pelos lamanitas, porque quando o povo do rei Noé escapa, que agora é o povo do rei Lime escapa, né, que os servos ficaram aí embriagados, eles procuram eles por vários dias no deserto e não conseguem encontrar. Mas aí eles acabam encontrando Alma e seu povo, que estava na cidade que ele deu o nome de Elã. Eles cercam a cidade. E gente, e aí é a vez dos lamanitas aprisionarem o povo de Alma. E a gente vê que tinha aí um homem chamado Amulon, que era um sacerdote do rei Noé, que caiu nas graças do rei Lamanita, que foi proclamado rei. A gente vê o povo Lamanita também crescendo, proclamando reis menores. E o que acontece? Nesse momento, quando Alma é avisado sobre os Lamanitas, né, que eles estão aí nas fronteiras, e eles oram, eles clamam ao Senhor. Alma pede para eles não terem medo, mas para que confiem no Senhor. Né? E a gente vê que, mesmo cercados, mesmo quando eles são aprisionados, são levados, vamos dizer assim, cativos, porque agora eles estão no jugo lamanita, né? Alma ensina a eles paciência, a clamar ao Senhor, a continuar fazendo certo, mesmo que você esteja com um inimigo dentro. E eles oraram para que o Senhor abrandasse o coração dos lamanitas, né? Eles tomaram a posse de Elã, e o que acontece é que Amulon vai lá e acaba se tornando rei. Tinha um ódio profundo de Alma, lembrando que os dois se conheciam, e é nesse momento, né, que eles são colocados em cativeiro. Mas o Senhor diz a Alma, no 16, no Osías 24, 16, e aconteceu que tão grande era a sua fé e paciência, que a voz do Senhor tornou a falar, dizendo: tende bom ânimo, porque amanhã vos livrarei do cativeiro. O Senhor avisa a Alma que eles serão libertos, e disse a Alma: irás à frente desse povo, e eu irei contigo. E o que aconteceu é que eles reuniram seus rebanhos, reuniram seus cereais, eles reuniram tudo o que eles podiam levar à noite, acreditaram, tiveram fé
E na manhã seguinte, fez com que um sono profundo caísse sobre os lamanitas, sobre aqueles capatazes aí que guardavam a região da cidade de Elã. E eles partiram para o deserto. E eles chegaram também na terra de Zaraína. E o rei Mosias também o recebeu com alegria. Gente, a gente vê como o povo do rei Lime sofrendo, achando que não tinha saída. O Senhor os libertou no momento certo. Depois de haver provado a fé e paciência. E eles chegaram em Zaraína. E agora a gente vê o povo de Alma. Depois também que eles foram testados na sua fé e paciência. Depois que clamavam ao Senhor. O Senhor vai lá. Faz cair esse sono profundo. E eles conseguem chegar também em Zaraína. Todos aí reunidos. Eu fico imaginando a alegria desse povo. A força que existe na comunidade, na igreja de Jesus Cristo. A força que existe nos membros da igreja. Todos agora em Zaraína. O povo de Mosias, o povo do rei Lime, o povo de Alma. Lutando por uma causa comum. Nefitas. Guardando os mandamentos de Deus. Fizeram convênios batismais. Eu sou tão grata por pertencer à igreja de Cristo. Por ter essa comunidade, essa força, essa irmandade. De irmãos apoiando uns aos outros. A carregar os fardos. A chorar uns com os outros. Sou grata por esse evangelho. Pela doutrina de Cristo. Pela expiação de Cristo. Que nos permite entender que há volta. E que há sempre uma saída com Cristo. Até a próxima.